Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Carlinha irá fazer uma recapitulação, que a nossa irmã Aramita não pôde se fazer presente hoje. Então, a nossa Carlinha irá fazer uma rápida recapitulação. Lembrando que nós estamos no capítulo 10, intitulado O Manicômio. Então, vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer nossa prece de gratidão. Amado Jesus, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos essa oportunidade que tu nos concede de revivermos, através dessas almas, memórias tão preciosas, porque tu nos mostras o carinho de tua mãe, da Mãe Santíssima por todos nós, de amigos espirituais desvelados que nos ajudam a todos os momentos. E nessas lições também encontramos o que devemos fazer, de como seguir teus passos. Uma aula de evangelho realmente. Ajuda-nos na compreensão dessas lições, não só para o nosso intelecto, mas para o nosso coração, para o nosso sentimento, que possamos viver com essas lições todos os momentos, para que nas horas que formos chamados à provação, às horas de dificuldades, saibamos ter ânimo, saibamos te carregar como mestre e como guia que és. Nos envolve, Jesus, para melhor compreendermos essas lições e que os amigos espirituais também nos auxiliem. Que assim seja. Ainda estamos no manicômio. Pela profundidade das lições que a gente está vendo no manicômio, e ainda estão no primeiro dia, circular ali pelo manicômio, né? E a gente vê a grandeza do ensinamento do hospital, que disse para eles: olha, vocês vão passar esse estágio, mas antes de vocês irem, vão reforçar um pouco as lições para vocês se fortalecerem um pouco mais. Então, vocês vão visitar as dependências do hospital. E aí eles já foram na torre e agora ainda estão no manicômio. E a profundidade das lições são enormes. Já tínhamos visto na última aula sobre os poderosos, né, que seriam chamados ali também, estavam no manicômio, porque muito desprezaram e tinham muito a resolver. E na última aula, nós vimos também os que eram os suicidas conscientes. Conscientes. Também. Né? Suicidas conscientes. Porque eles poderiam, né? Porque sabe que faz mal e continua usando, lembra? Né? Então, ele chama de consciência. Isso mesmo. E ele ainda fala assim, que eles podiam ter corrigido esse distúrbio somente com a prática da temperança. Mas ninguém queria fazer isso. Todos sabiam, mas continuavam praticando o crime contra si mesmos. E o que chama a atenção é ele dizer como que eles quiseram esquecer mágoas e infortúnios nas libações viciosas, né? E o convite para o alívio dos pesares não são as bebidas. O convite já circula há 2 milênios e ressoa pelos recôncavos do planeta, que é: vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que é Jesus, que é o alívio dos nossos pesares. E aí ele fala, né, dos amantes do ópio e entorpecentes, que vai ser, que ele diz assim: presta atenção nessa nova espécie. E hoje a gente tem isso demais. E ele fala desse, também estão por aí, dementados como aqui estavam e lá continuam. E ele também fala dos retalhados, que também fazem parte dessa falange que está no manicômio, né? E eles estão ali muito entristecidos, bem chocados com a visão mesmo, e aí nessa parte que nós estamos ainda. Entristecidos à frente de tão áspero sofrimento e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheios de angústia.
E que há de ser destas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, idêntico tom, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho, frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. O dramático futuro aguarda-as. Na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável. Respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega, em que acharam por bem se locupletarem. No livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar, mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida, para que se convençam da situação própria, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências. Torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese. Catequese aí a palavra quer dizer ensinamento, tá? Aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial. Carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Tá falando da situação desses irmãos que se entregaram aos vícios por escolha própria, por opção própria, falta de aviso não é, como a gente lembrou a semana passada. Até os cigarros hoje vêm imagens assim muito ofensivas realmente, mostrando o perigo do cigarro. E infelizmente a gente vê pessoas ignorando totalmente aquele aviso que é autêntico, que é real e continua fumando, né? Então hoje as bebidas alcoólicas, infelizmente, os comerciais sabem manipular muito bem, então vinculam uma bebida à alegria, né? Mas ainda está escrito beba com moderação. Por quê? Porque faz mal. Mesmo moderado, isso faz mal. Então a gente percebe um processo de rebeldia muito grande. Apesar de todas as informações, nós continuamos fazendo isso. E aí o que a pessoa faz? A pessoa, por exemplo, quando eu estou caminhando na rua, que faço minha caminhada, teve um grupo que passou a noite inteira cantando, a noite inteira bebendo. E era 8 horas da manhã do domingo e eles continuavam ali utilizando álcool e tudo mais. Virou a madrugada inteira. E aí, à tarde, eu fui passear com o animal, lá está um outro grupinho ali bebendo. Então, o que me veio na cabeça? Essas pessoas daqui a pouco vão estar todas internadas.
com problemas seríssimos na área do sistema digestório. Aí a pessoa, quando está nessa situação, ela se coloca na condição de vítima. Poxa, estou doente, por que está acontecendo isso comigo? Mas, poxa, você maltratou o corpo uma vida inteira. E vai querer o quê? Vai adoecer. Então é aquilo que ele fala aqui, olha. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu tão jovem, né? A raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Se colocam na condição de vítima e fica questionando Deus por que está passando por aquilo, né? Outra coisa que eu achei interessante nessa fala dele é assim, que tudo ele... Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo que ele fala assim, que se locupletaram, que se diminuíram, que se responsabilizaram, que se não quiserem, então tudo a responsabilidade sempre para a pessoa que escolhe, Sim, nós mesmos, né? Tudo é um movimento nosso, né? É uma escolha nossa. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiram, a insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Tais como se encontram aqui, estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos, desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem. Da sociedade, né? Sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Ele está nos dizendo do processo expiatório. Então, muitas enfermidades, quando a gente já nasce com ela, são processos expiatórios. Agora, sempre lembrando assim, não é Deus castigando, nós estamos submetidos a uma lei que rege o universo. Então, lembra sempre, quando eu destruo o corpo físico, eu também estou destruindo o corpo perispiritual. E como o corpo perispiritual é o modelo organizador biológico, ele vai atuar sobre o futuro corpo. Então, às vezes a gente diz assim, fulano viveu uma vida inteira, fumou, nunca teve nada. A gente não costuma ouvir essas falas assim absurdas mesmo, realmente, né? Mas isso não quer dizer que não danificou o corpo perispiritual dela. A conta vem. A conta vem. A gente precisa aprender a respeitar o corpo físico. Então lembra sempre disso, nós somos um ser trino, espírito, perispírito e matéria. E o perispírito é um organismo, é um corpo mais sutil. E o que a gente faz com o corpo físico, isso vai influenciar no corpo perispiritual. A nossa conduta moral vai influenciar no nosso corpo perispiritual. E aí, lembrando do livro Entre a Terra e o Céu, né, que eles estão falando justo desses problemas que acontecem no perispírito, né, como reflexo do que aconteceu na matéria, e aí ele chega à conclusão que então toda doença é uma bênção, e porque é por onde vai se tratando. Exatamente, é um processo de escoação, né? Então não é Deus dizer,
Conceição fumou. Ela vai voltar com problema. Não, não é isso. É que nós estamos submetidos em leis. E as leis que regem o universo, que foram criadas por Deus. Então, quando ele diz, a lei está gravada na tua consciência, ou seja, tu vais fazer e tu mesmo irás te punir. E essa parte da sociedade é porque a gente, né, cada indivíduo, Sim. enquanto coletividade, valoriza essas coisas, apoia essas coisas. Então, por isso que pesa pra gente, para também ser lembrete do que não devemos fazer. Então, pesa aqui, como diz, pesarão na sociedade, mas também é mecanismo de educação para a coletividade. Isso mesmo. Continua ele ainda, professor. Bora lá. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores, incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram contidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Muita dor, né, gente? Então a gente vai percebendo o quê? Quem é que constrói a miséria? Quem é que constrói reencarnações tão dolorosas? Somos nós. Somos nós, com as nossas escolhas absurdas. Ele usou termos aqui, olha, se alegraram, se encheram, gozaram, né? Realizaram toda a sua vontade viciosa, de prazeres mundanos. Mas a conta vai chegar. O meu futuro, ele é uma reação dos meus atos de hoje. Não tem como isso, é lei, isso faz parte, é lei de ação e de reação. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham. Como é que eles se acham? Estão super bem, maravilhosos, tranquilos? Não. Do jeito que estão perturbados, vão reencarnar assim. Pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Qual é o único remédio deles? Reencarnar. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, faluzão colher boa messe de proveitos futuros, sob os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral se adelgaçarão, dando lugar a que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Esse adelgar aí, gente, é tornar menos grosso, né? Então, o processo de ir afinando mesmo, né? E eu lembro, né, Carlinha, a gente estava estudando a obra O Céu e o Inferno, e tem um dos artigos lá no Código Penal da Vida Futura que nos chamou muita atenção. Ele dizia assim: depois de Deus, a dor é A única força, depois da vontade de Deus, é a única força capaz de mudar a direção dos nossos atos. a dor. É a única força. Depois de Deus, é a única força. E não tem ninguém aqui para dizer que não, né? A dor quebra os nossos joelhos, né? Quebra. Baixa um pouco a ponta do nosso A nariz. gente esquece a vida dos outros, esquece a gente foca no que é essencial. Verdade.
Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em haustos de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores que lentamente educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo, o vírus se irá desfazendo até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados e em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação depois de receberem a alta do nosso estabelecimento. Olha só a trabalheira toda para... Então, volto a repetir. O suicida não é apenas aquele que dá um tiro na cabeça ou se joga da ponte. O suicida é todo aquele que tem as informações e que continua utilizando qualquer substância, como é que o nosso Chico dizia? Felicidade química, né? Qualquer substância que irá trazer maus tratos, vamos dizer assim, ao nosso corpo físico. Isso também é um suicídio, porque é uma forma de você adiantar o seu processo de desencarnação. É uma forma de você destruir o seu corpo físico. Logo, terá que responder, terá que reencarnar em situação dolorosa, volta para o mundo espiritual, estuda um pouco mais com ele, volta de novo, até isso se restabelecer totalmente e a pessoa aprender a lição, né? Oi, Carlinha. É interessante que, para eles que estão no manicômio, a reencarnação já é ali, já vai acontecer. É só eles se recuperarem um pouco da tormenta, mas eles já têm que encarnar só para dissipar a energia, não é para aprender mais nada. Aí depois que isso se dissipar, é que eles voltam para tentar aprender alguma coisa, não é? Dissipar energia é esse equilíbrio do corpo perispiritual. Porque eles estão em situação tenebrosa. Perquiri, né, perguntei ali, sacudido por penoso desaponto. Vamos ver. Se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta simplesmente como tratamento médico hospitalar desta seção do nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois? O que vocês acham? A reencarnação é um remédio para eles, para reestruturar o corpo perispiritual? É. E é uma imposição? É. Eles vêm com sérios problemas de doença. Lembra? Até hanseníase. Retornou tristemente o lúcido conferencista e nos disse cenas do próximo capítulo. Nosso próximo encontro a gente retoma para ver essa resposta. Foi bom, gente? Foi. Sim. Tudo tranquilo? Acabou. Vamos aproveitar que o professor Valdeir está aqui do nosso lado e para pedir para ele fazer nossa prece de gratidão. Pode ser? Algum comentário mais? Alguma pergunta, minhas irmãs? Não? Tudo ok? Meu irmão, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por mais um encontro. Querido Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, expressamos aqui a nossa sincera gratidão por mais este encontro de corações que nos enseja o aprendizado regenerador, uma vez que somos almas que voltam repetindo, Senhor, lições mal feitas muitas vezes,
a nossa fé ainda incipiente, tímida, pois somente agora começamos a compreender-te. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, e abençoa, ilumina esse nosso desejo contido de te seguir, embora ainda nos arrastando como aquela mulher que tocou o teu manto e ficou curada. Que nós possamos, Senhor, embora distanciados ainda, sentir a tua presença em nossas vidas, estimulando-nos a querer ser melhores a cada dia, a cada instante. Envolve-nos com a tua paz, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.